Tu és balança, não é? Uma Certo. das características do signo, segundo o Sharp Lifestyle. Não é esta a pergunta a brincar? Não. Não, esta é uma pergunta a sério. Dizem que este signo passa por fases de grande atividade, tipo profunda, e depois hibernação total. Acontece-te? Acontece e não acontece. Eu vou-te explicar porque é que acontece e não acontece. É muito simples. Estou aqui, não notas, à espera de respostas. Não me feches as portas que quando me A arte. não te desde pequeno. Vejo a arte definida na forma de descrever o bem ou o mal que a vida nos faz gozar ou sofrer. Um poeta de verdade, se souber compreender, não deve ter vaidade de o ser, porque o é sem querer. Ser artista, ser alguém, que bonito é ser artista. Ver as coisas mais além do que alcança a nossa vista. A arte é força imanente, não se ensina, não se aprende, não se compra, não se vende, nasce e morre com a gente. Eu queria saber qual a influência deste livro que os deixo, uma vez que é uma referência que tu tens bastante forte. O que é que ele representa para ti, para começar? Ora, o António Aleixo, este livro que vos deixo, esse livro eu li-o, sei lá, com 9, 10, 11 anos, que era da minha mãe, e sinceramente pouco me lembro do livro. O que achei fascinante no caso do António Aleixo é que é mesmo a prova de que não é preciso ser-se formado para ser mais inteligente ou menos burro, vá, que ele era um semi-analfabeto, sabia ler e escrever mal e ter aquela visão da sociedade, não é? Aquele sentido crítico contra a cultura, com aquela linha de pensamento dele, é a mesma prova de que não é preciso formação para escrever poesia. Eu acho que isso também vai muito de encontro ao rap, porque lá está, o rap também é uma cena contra a cultura, não é? E, que aponta o dedo, que faz críticas ou não, o rap também é liberdade, mas sim, não me desviando muito ao António Aleixo, acho que foi isso que ainda me fascina nele, não é? O livro em questão, lá está, pouco me lembro dele, já foi há muitos anos, depois comecei a ler outras coisas também, mas lembro-me que foi a primeira coisa que li de poesia, que a minha mãe me deu na altura. E qual foi a segunda coisa que leste de poesia? Provavelmente de Fernando Pessoa, não me lembro qual também, mas Fernando Pessoa. Numa música que ninguém conhece, né? Aparentemente só eu. Certo. Chamada Outro Mundo, que tu vais lançar em breve. Mencionas que com Fernando Pessoa tu te desdobravas em pessoas. Certo. O decor é um desdobramento do André. Claro. Corri à biblioteca lá de casa em poesia sonhadora, voar com dragões em Alexandria com heterónimo de pessoa, desdobrava-me em pessoas. Várias personagens eram todas boas, luta do bem e do mal, venço o herói no final, numa cápsula do tempo a viajar sou imortal. Leva-me a crer que não vou deixar de ser assim. Vaguei por outro mundo, outro assunto lá no fundo, sei bem o que queres de mim. Por acaso também tenho outra música para o meu disco novo que fala mesmo de uma batalha entre o André e o Decor, dentro da minha cabeça. E sim, pode-se dizer isso. Eu nessa dica dessa música até refiro-me mais de criar personagens, basicamente eu fazia a pergunta e imaginava outra pessoa a responder, fazia assim uns jogos, coisas de criança. Mas sim, posso-te dizer que o Decor é um heterónimo do André, sim. Embora com quase todos os pontos são incomuns, não é? É difícil fazer essa separação, não é como um heterónimo de pessoa, que eram mesmo muito diferentes. É-te incutido desde cedo pensar pouco e não criar novas formas de pensar, ser para não desformatar, e queres cortar a corda que separa a força, tenta, dão-te a corda, mas para pôs na forca, experimenta. A temática da literatura não é muito comum no mundo do rap, que era o que eu estava a falar. Certo. Como é que tu achas que o teu público vai reagir a, por exemplo, uma música como Outro Mundo? Não penso nisso sequer. Pá, Mas, por exemplo, não tens medo, entre aspas, que pelo facto de teres uma música assim o pessoal já não responda tão bem? não tenho medo nenhum. Mas honestamente mesmo, eu sei que isto é muito clichê e que se diz muito, mas é mesmo verdade que a música acaba por ser mesmo uma terapia. Eu na altura que estou a criar não estou mesmo a pensar quem é que vai ouvir, quem é que não vai. Eu quero é que fique ao meu gosto, que consiga transmitir realmente o que eu quero dizer
e que o resultado final fique bom e do meu agrado. Depois partilho com o mundo, como toda a gente, mas e se as pessoas gostarem melhor ainda, mas não vou estar preocupado. Falaste no processo criativo. Como é que é o teu processo? Tens os beats primeiro, escreves depois, escreves ao mesmo tempo que ouves o beat? Por norma, escrevo sempre que estou a ouvir o beat. Às vezes acontece usar algumas letras que escrevi em algum beat e depois até ouço outro e acho que encaixa melhor, mas é muito raro escrever sem instrumental e também por norma eu sou assim um bocado freestyle, não tenho assim grandes conceitos. Aí meto o beat a rolar, começo a escrever, sai a primeira frase, depois a primeira frase já me dá uma ideia mais sedimentada para onde quero desenvolver e vou escrevendo assim. Mas sempre com instrumental, gosto também que cada instrumental que tenha a sua cadência e eu gosto de ir escrevendo consoante a cadência do instrumental. Sem instrumental, para mim não faz grande sentido. Também dependendo, até há pouco tempo escrevi uma coisa sem instrumental, mas nem sequer era para uma música. Aquela tal música que falei há bocado, que era o André contra o Decor, isso até surgiu, comecei a escrever umas linhas, assim, uns pensamentos que me vieram à cabeça. E que depois até deu tema para esse tal som, mas lembrei-me e vou apontar isto, comecei a escrever ali e depois nessa música, essa parte que eu escrevi sem instrumental, usei no fim e disse, nem sequer rimei. Costuma-te acontecer muito isso de estás a pensar e anotas? Sim, depende das alturas. Há alturas que é um bocado difícil responder. Há alturas em que se calhar estou mais a pensar na parte do vídeo e porque tenho algum videoclipe que quero fazer e o músculo do meu cérebro está treinado para pensar em planos, em ideias, em conceitos para o vídeo. Há outras alturas em que tenho alguns instrumentais e sim, ponho-me a pensar em algumas frases e vou apontando assim algumas coisas soltas. Mas sim, se fores ao meu telemóvel tenho lá sempre o bloco de notas, tem sempre lá assim umas rimas soltas, sim. Podes dizer qual é a última rima solta que tens no telemóvel? Tem que ir ver. Deixa eu ver. A última que tenho aqui, e que depois eu também até deu mote para um som. Aliás, eu já escrevi isto, que já tinha um instrumental na cabeça, e mais ou menos o tema que lhe queria dar e estava a pensar em algumas coisas, e o que tenho aqui escrito é ser relembrado como alguém de palavra e amigo, um legado próspero e positivo, paleta de cores, gama de sabores, o prazer de viver tem fatores tão sedutores, poemas de sonhadores, operários a doutores, dias maus, outros bons, rotina de trabalhadores, quero andar nas montanhas e desertos, conhecer pirâmides e segredos nunca descobertos. Foi assim nas últimas. Por norma são coisas mais curtas e mais pequenas, neste caso desenvolvi mesmo sem bateria, sem a batida. Tenho aqui mais. Isto aqui é uma música que eu ainda estou a escrever e a primeira coisa que apontei foi: se tens alguma dúvida, prometo tentar tirá-la, não estarei à tua espera nem com pedras nem com balas. Se tens alguma ideia, faço gosto em discuti-la, quero a tua opinião, não a deixes reprimida. Na partilha de ideias surge um novo conhecimento, evoluímos todos, faz parte do crescimento. Whatever, são aqui cenas soltas que vou tendo. A cama em que me deito, adormecer ao som do neto com um smile para dar-te fuga daqui. Bonnie and Clyde, aceitas vir ao pai? Abre-te a porta do carro e fico no relax com vinil de jazz, funk, soul, blues, dance. Tu disseste em várias entrevistas, são só três na realidade, 3. que tipo, a principal influência foi o álbum dos Dilema, logo são os Dilema. Tens um som com o Maísa. Como é que é trabalhar já à beira de uma pessoa que tu cresceste a idolatrar? Não há grandes palavras mesmo. Quando ele aceitou e foi prontamente, eu já tinha o meu verso escrito e o refrão e mandei. Aliás, eu até tinha já o som feito, 2 partes, e eliminei uma das minhas partes para ele entrar. Mas mal ele disse que sim, não te sei descrever ao certo, mas claro que foi uma honra enorme, e então quando penso, vou ter no meu álbum alguém que eu cresci a ouvir e absorvi e que me mudou como pessoa, que não tenho dúvidas nenhumas que aquele álbum me fez levar outra direção no início da minha adolescência para a pessoa que hoje sou, não tenho dúvidas nenhumas. E poder contar com ela no meu primeiro trabalho,
facto foi mesmo uma honra enorme, foi espetacular. Espaço, não atiro a toalha, mesmo quando o corpo falha, não largo o meu espaço. Eu estou motivado e capaz de tudo, consciente que do nada faço muito, não atiro. Tu és balança, não é? Uma das características do signo, segundo o Sop Lifestyle. Não é esta a pergunta a brincar? Não. Não, esta é uma pergunta séria. Dizem que este signo passa por fases de grande atividade, tipo profunda, e depois hibernação total. Acontece? Acontece e não acontece. Eu vou-te explicar porque é que acontece e não acontece. É muito simples. Porque eu dentro da música faço muitas coisas. E se calhar estou... Olha, aconteceu-me agora com o novo disco, escrevi 10 músicas numa semana. E agora, se for preciso, estou meio ano sem escrever. Só que nesse meio ano que eu estou sem escrever, estou a fazer 100 ou 200 beats. E depois, se calhar, passo um mês sem produzir e estou a fazer 4 ou 5 vídeos. Ou seja, tenho fases de hibernação em algumas coisas, mas felizmente tenho outras para me ocupar e estou em atividade, por isso nunca estou realmente parado. Estou sempre a fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e só assim é que me sinto bem, é mesmo... É involuntário, não é pensar, não, agora tenho que escrever, não, agora tenho que fazer beats, agora tenho que fazer... Não, é mesmo involuntário. Eu ando mesmo, felizmente, posso andar consoante a minha vontade e não estou numa de escrever, não vou forçar, não me apetece. Agora, se me apetece, dei-me beats que eu quero é começar a escrever. Mesmo quando o corpo falha, eu vejo o cansaço. Soul, blues, dance, fico no relax, um vinil de jazz. Tu tinhas um caderno de rimas, Certo. punhas tipo e palavras que rimassem com Exatamente. Portanto, Foste mesmo buscar de peça. é que vais rimar agora, já que não sabes o caderno, tem calma. Mas sem freestyle, Hã? sem improvisos. Sempre, como fazias na altura? Tá bem, tá bem. Tá bem. Tá bom. Oi. Ui, fui, alô. Não. Evolui. Pá, e também posso dizer porque é que se calhar que eu desenvolvendo, desculpa, que eu agora não tenho tanto. Eu antes, quando começava a escrever, eu tinha muito a apontar as rimas e não sei o que, assim, muitas palavras, e depois rapidamente perdi. Mas eu agora também o meu processo de escrita, às vezes não rimo. Ou seja, debito as ideias que tenho e depois, ok, eu quero dizer isto, mas vamos lá ver aqui uma palavra então que dê para passar esta ideia de que eu escrevi, e muitas vezes até mudo a barra de cima, ou seja, quero mesmo que seja esta palavra que me acabou a acabar a rima, por isso vou mudar a barra de cima para rimar. Pá, não sei. Mas também o ui não é fácil. O ui não é fácil. Segura as cricas, estica a escrita e vai para bingo. Observo que hoje em dia muito puto dá para gringo. Ressaca domingo, vai de casa para o tasco, sai sem massa para o tacho, só para cuca e para tabaco. Não sou melhor que tu, tem calma, não te irrites. Eu trabalho mais que tu, com menos tempo, não duvides. Vários estilos, duro no calcanhar daqueles, com mais fumo nesta sala, com massacre em Auschwitz. Só bandidos neste move tá fodido, com cara de mau e grande tosse para o vídeo, com sopeiras bem pagas, mesmo assim com sacrifício, e dar ao teu lado e simular que tá contigo. Parolada no picança em autoestrada, para mostrar a velocidade e ostentar a cilindrada. Inimaginável a mina de dopamina, desde fugas à polícia, problemas com a justiça. Cotas no café vão comentando o que tá foda, enquanto lá vão gastando o subsídio e a reforma. Mulher trai o marido em busca de um bom partido, de ouro e joias, várias joias vazias e sem sentido. Alcobiteiras com o dedelho enfiado no desprezo e na inveja, com um sorriso disfarçado. Faz queixa ao estado do teu estado penhorado, vive a vida do vizinho no teu sonho emprestado. Estás todo turbinado, muito cheiro na narina, vitamina para o menino e para a menina nessa linha. Hoje em dia azeiteirice e ser thug life é fixe, entrar em modo NWA, fuck the police. Esta droga é genuína, bate e contamina, o BPM determina alto teor da toxina. Alcalina, corrosiva, não vais lá com cafeína, seco sem saliva, esse pistão já não há
perspectiva. Filas acumula no centro de emprego. Na última entrevista pediu para não ser colocado. Sem trabalho dá trabalho trabalhar. Prefere um curso remunerado, mas que dê para faltar. Só espreitas pela porta neste teatro idiota. É só clones, ninguém sabe quem é quem. Só espreitas pela porta neste teatro idiota. É só clones, ninguém sabe quem é quem.